Supernatural Alien Billy Cats no Reino Unido, pt. 2, 29 de abril de 2019. A parte 1 deste artigo começou como segue. O Reino Unido tem uma longa história de avistamentos do que se tornaram conhecidos como Alien Billy Cats, ou como AGS. Não há dúvida de que o Reino Unido tem, ao longo de um número significativo de décadas, teve um número igualmente significativo de gatos grandes em seu meio. Ele mal precisa dizer que o Reino Unido não é a casa de um índio, gato grande. Gatos do animal de estimação de lado, lá é o Wildcat Scottish. E isso é tudo. Mas, mesmo o gato selvagem escocês dificilmente pode ser dito ser uma besta enorme, saqueador. Certamente não é. Como Scottish Wildcat Action notas, Scottish Wildcats, Felis silvestris, olhar semelhante a um grande gato tabi, pesando até 8 kg e medindo com tanto que 98 centímetros. No entanto, existem algumas diferenças-chave. O mais óbvio é a cauda grossa, que tem uma ponta preta sem corte com listras pretas grossas. Eles também têm uma capacidade craniana muito maior, intestino mais curto e uma mandíbula mais angular, bom para triturar presas vivas com. Seguindo ao caso de Felicity. Um puma, nada menos. No coração da Escócia. Sim, realmente. Na parte 1, demonstrei como e por que alguns casos de gatos grandes alienígenas no Reino Unido podem ser facilmente explicados. Alguns eram fugitivos de gabinetes privados. Outros quase certamente ficou muito grande para lidar e, como resultado, foram silenciosamente e cuidadosamente liberados para o selvagem. Há, no entanto, os casos que sugerem fortemente que pelo menos uma parte da controvérsia ABC tem suas origens no domínio do sobrenatural. Eu sei por experiência que muitos criptozoologistas têm muito pouco tempo, se a qualquer momento, para as alegações de que uma percentagem dos alienígenas do Reino Unido grandes gatos pode ser paranormal na natureza. O fato é, porém, que um número significativo de tais casos existem, goste ou não. Antes de ouvir para os casos específicos que tenho em registro, vale a pena notar que eu nunca me deparei com um conto sobrenatural de um gato alienígena grande que envolveu um animal que foi manchado, listrado ou bronzeado na cor. Todos os casos em meus arquivos, que sugerem um componente sobrenatural para o fenômeno ABC, envolveu grandes gatos negros. E apenas grandes gatos negros. Um desses casos, um particularmente memorável e estranho, veio de James. Ele é um bombeiro aposentado que encontrou apenas tal criatura em uma brilhante manhã de verão em 1978, e que eu conheci em Exeter, Inglaterra, no verão de 2001, enquanto falava na conferência anual, então local, Estranho Vacant. De acordo com James, no dia em questão, ele estava andando com seu cão Spaniel, Sammy, nas colinas Aldon, que proporcionam uma visão expansiva da área, incluindo a cidade vizinha de Exeter, Inglaterra. Como Tiago e Sammy tomaram um agradável passeio pelas colinas, eles se encontraram confrontados por um animal muito estranho. Foi Sammy quem alertou James para o fato de que algo estranho estava prestes a cair. Como o par tomou seu passeio diário, Sammy de repente chegou a uma completa parada e começou a rosnar. Estava claro que ela tinha pego algo estranho. No início, James pensou que talvez Sammy tinha pego o aroma de um coelho ou de uma raposa, embora, como James admitiu, Sammy não tinha reagido assim antes, quando os coelhos estavam ao redor. Em segundos, a causa do comportamento de Sammy tornou-se aparente. Ao redor 50 ou 60 pés afastado, um grande animal preto levantou-se fora da grama profunda. No início James assumiu que era um labrador preto. Não foi. Em meros segundos, James percebeu que o que estava caminhando em direção a ele, seu animal de estimação fiel, era um grande gato preto que se assemelhava a um leão da montanha. Sammy choramingou e o coração de Tiago bateu. Quando o animal atingiu um ponto em torno de 20 metros do par aterrorizado, algo aconteceu que provocou ainda mais terror. O gato enorme subiu em suas pernas para trás. Eles eram pernas que pareciam mudar fisicamente, uma vez que se transformou de um animal de 4 patas para um bípede. Mas, essa não foi a parte mais estranha da história.
Como James olhou muito bem congelado para o local com medo, o rosto do gato começou a mudar e assumiu uma aparência malévola, humana-like. Um sorriso estranho e sinistro dominou o rosto, como a besta não fez nada mais do que ficar e olhar para James e Sammy. James me disse que era o sorriso terrível que finalmente fez perceber que era hora de sair imediatamente. Como Sammy tinha apenas 4 meses de idade na época, era fácil para James para colhê-la, o braço e sair do inferno fora das colinas. Ele olhou para trás 2 vezes. Na primeira ocasião, o gato humano estava de pé, assim como tinha sido 30 segundos ou mais cedo. No segundo olhar, no entanto, ele tinha desaparecido. Pela própria admissão de James, ele e Sammy não tomar mais um passeio nas colinas Aldon por vários meses. Há outro caso em meus arquivos de uma testemunha ocular encontrando um ABC sobrenatural enquanto fora o melhor amigo do homem andando. Bob Parker experimentou algo estranho na floresta Cannock Chase em Staffordshire, Inglaterra, no final de 2000, enquanto caminhava seu cão em uma manhã de domingo particular. Neste caso, um grande gato preto veio hurtling violentamente através da urze, derrapou para o caminho que Parker estava seguindo, e delimitada, aparentemente, não em todos os incomodado ou preocupados com a presença de Bob ou seu cão corrigiu pouco, para. Claro, vendo um gato grande foi surpreendente o suficiente em si mesmo, mas o que aconteceu em seguida foi apenas francamente bizarro. Bob me disse que eu e o cão apenas congelou sólido. Eu não pude acreditar, não podia acreditar. Mas quando o gato tem cerca de 50 pés de nós, ele literalmente espécie de mergulhou no chão. Ele meio que deu um pulo para cima e quase mergulhou o caminho, e passou direto e desapareceu, assim. Eu sei exatamente como isso soa, então não me diga. Mas isso é exatamente o que aconteceu. Foi como se tivesse derretido no caminho. Elaine Allen diz que ela avistou uma grande pantera negra, como ela descreveu, enquanto ela estava visitando a área de Cannock Chase na última parte de 1996. O choque esmagador de ver uma besta imensa olhando atentamente na direção de Allen não foi nada comparado ao terror absoluto que a atingiu quando a criatura de repente desapareceu, e eu quero dizer literalmente desapareceu em ar fino, em meio a um som que Allen descrito como um ruído de rachamento da eletricidade. Não surpreendentemente, Allen não ficar por aí rapidamente deixou a floresta. Até hoje, ela nunca retornou. Também não tem planos para fazê-lo no futuro. O que tudo isso sugere é que o fenômeno ABC do Reino Unido tem 2 lados para ele. A. Há gatos reais, grandes que escaparam ou que foram secretamente dada sua liberdade. E. B. Há gatos de cor preta muito grandes, que são claramente sobrenaturais na natureza. Combinados, eles são um fenômeno formidável e surpreendente.